Oi, tudo bem, bonitinhos e bonitinhas? Tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma aula do PV noturno. Nós vamos falar sobre o assunto de equações do segundo grau. Meu nome é Camille, sou professora aqui no Ângulo Sorocaba. Vamos lá? Seguinte, gente, ó, quando a gente fala em equações do segundo grau, ele tem que ter esse formatão aqui, ó. Um número, que a gente chama de A, que multiplica x ao quadrado, mais outro número, B, que multiplica x, mais outro número que a gente chama de termo independente, que é o C. Então, esse A, esse B, esse C, eles têm que ser números reais, por isso que a gente chama eles de constantes reais. O A tem que ser diferente de zero, é a condição de existência dessa equação. Ou seja, se não tiver o A, deixa de ser equação de segundo grau. Se esse A valer zero, ele deixa de ser equação de segundo grau. Então, não tem sentido, por isso que a gente chama de condição de existência. Para a gente estar resolvendo uma equação de segundo grau, que a gente também fala às vezes, acha as raízes da equação, calcule os zeros de uma equação, a gente usa uma fórmula chamada fórmula resolutiva, ou ainda cálculo do discriminante. É achar aquele delta que a gente aprende lá a formulinha, b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Quem é esse a, esse b e esse c? É esses coeficientes que a gente nomenclatura dessa forma. O A é quem fica junto do x ao quadrado, o B é aquele númerozinho que fica junto do x e o C é aquele que fica sozinho. Então a gente usa esse cálculo do discriminante para achar as raízes de uma equação, que vocês também conhecem como fórmula de Bhaskara, tá? Não é a fórmula do Bhaskara, porque ele não foi o primeiro a encontrar essa fórmula. Aqui no Brasil que a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara. E aí, para você encontrar as raízes, tem a continuaçãozinha dela, que é aquela parte menos b, mais ou menos raiz do delta, que é aquele discriminante, dividido por 2a. Tudo bem? Então, lembram dessa formulinha? Tá. Vamos ver um pouquinho como que ficam os sinais desse discriminante. Esse discriminante ele vai poder ser positivo, igual a zero e negativo. Então, quando ele é maior que zero, quando esse delta dá maior que zero, nós temos duas raízes distintas. A gente vai ter dois valores diferentes. O x1 é diferente do x2. Quando o delta dá igual a zero, a gente tem duas raízes também, mas elas têm valores iguais. O x1 é igual ao x2. E quando o delta dá menor que zero, nós não temos raízes que pertencem aos números reais. Existem raízes? Existem, mas elas não pertencem aos números reais. E aí, quando uma equação não está na forma desenvolvida, não está daquele jeito, x ao quadrado mais 2x mais 3, por exemplo, quando ela está na forma fatorada, a gente tem uma maneira muito mais rápida para resolver isso. Não precisa partir para aquela parte do cálculo do discriminante. Então, olha um exemplo. X mais 2 que multiplica x mais 3. Se a gente fizer essa distributiva, ela vai voltar para a forma desenvolvida. X ao quadrado mais 5x mais 6. Se você calcular o discriminante dessa equação, x igual a 1, calcula as raízes, você vai ter x valendo menos 2 e x valendo menos 3. Então, menos 2 e menos 3 são as raízes dessa equação. Olha esse outro exemplo. X mais 1 ao quadrado é o x mais 1 vezes x mais 1. Isso daí vai me dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Fazendo também o cálculo do discriminante, do delta, você vai ter um delta igual a zero, você vai ter as raízes x menos 1 e x menos 1. Perceba, olha como era a equação. X mais 2 e x mais 3. As raízes deu menos 2 e menos 3. A equação era x mais 1 e x mais 1. As raízes deu menos 1 e menos 1. Então, o que a gente pode tirar disso como regra? Quando a gente tiver uma equação na forma não fatorada, se você conseguir escrever ela na forma fatorada, as raízes são esses numerozinhos aqui com o sinal invertido. Então, olha lá, ó. Já está na forma fatorada, então as raízes são menos 2 e menos 3. Já está na forma fatorada, as raízes é menos 1 e menos 1. Olha alguns exemplos. Já está na forma fatorada, então a raiz vai ser 2 e menos 5. Já estando na forma fatorada, a raiz é menos 1 e 1. Esse aqui não está na forma fatorada, mas a gente consegue fatorar. A fatoração desse daqui é o x menos 3 e o x mais 3. Então, as raízes são 3 e menos 3.
Agora, existe mais uma forma da gente resolver a equação do segundo grau, usando as relações de Girard. É aquela da soma e o produto das raízes. O Girard encontrou uma relação entre somar as raízes e a multiplicação das raízes com os coeficientes da equação. Então, se a gente tem uma equação na forma desenvolvida, se você consegue escrever ela na forma fatorada, você consegue relacionar as raízes com os coeficientes. Exemplo, soma raiz m mais n. Então, se você tiver uma equação do segundo grau e as raízes forem m e n, a soma delas vai ser o menos b sobre a, o menos b sobre o a. E o produto dessas duas raízes é o c sobre a. Vamos ver isso com um exemplo numérico, para ver se fica mais fácil. Então, você tem x ao quadrado mais 5x mais 6. O a aqui vale 1, o b vale 5 e o c vale 6. A soma das raízes é menos b sobre a, então vai dar menos 5. O produto das raízes é c sobre a, então vai dar 6. Então, eu preciso encontrar dois números que somados deem menos 5 e multiplicados deem 6. Quais são esses dois números? Menos 2 e menos 3. Então, as raízes dessa equação é menos 2 e menos 3. Gente, obrigado. Foi só uma revisão rápida aí para ver se ajuda vocês nessa parte de equação do segundo grau.